De Olho nos Ruralistas fala hoje sobre povos indígenas e sobre cinema. Teremos hoje como entrevistados o Van Sancarelli e o Tiago Torres, ambos cineastas. Van Sancarelli é indigenista e cineasta. Ele é um dos criadores, coordenadores do projeto Vídeo nas Aldeias, que é conhecido internacionalmente. E acabou de ganhar prêmios com o filme Martírio. Foi o prêmio do júri popular no Festival de Brasília. O Martírio, ele é um filme que trata dos Guarani Kaiowá em um diálogo com a bancada ruralista, com as temáticas do agronegócio. Vansan, bom, primeiro, bem-vindo, não é? Como está sendo essa recepção? A recepção do público ao filme Martírio, né, é uma coisa surpreendente, inclusive, para a gente. O público sai muito tocado, muito comovido, né? Muita gente chora e as pessoas comentam, escrevem, agradecem, enfim, comentam que o filme fica ressoando na cabeça vários dias, né? E coloca as pessoas em sérios questionamentos pessoais, enfim, é uma coisa muito marcante, né? E a gente está muito feliz com essa recepção, né? É uma narrativa muito pessoal também, eu acho que isso ajuda, né? E tem muitos pedidos, enfim, depois do lançamento em Brasília, já está em mais 15 festivais, a gente está fazendo esse circuito e eu acho que muita gente vai assistir. O Vansan, ele foi, no fim dos anos 80, ao Mato Grosso do Sul, registrar as retomadas indígenas, né? A retomada das terras tradicionais ocupadas por fazendeiros. E, um pouco mais de 25 anos depois, ele voltou para fazer novos registros que resultaram nesse filme Martírio, narrado, inclusive, também em primeira pessoa. É isso, sim, basicamente, sim, né? A gente vai ver um trecho do filme agora para seguir conversando sobre ele depois. Acompanhei este movimento, invisível para o país, por cerca de 10 anos, quando suspendi meus projetos de filmes para me dedicar à formação de cineastas indígenas. Quinze anos mais tarde, o conflito no Mato Grosso do Sul se agravou e tomou conta do noticiário nacional. Assassinatos bárbaros se sucedem. A mídia trata os índios como invasores e o lobby ruralista no Congresso Nacional ameaça seus direitos. Retorno aos Guarani Kaiowá para entender as dimensões desse movimento. Mergulhar no passado para investigar as suas origens. 4 fazendas foram alvos de invasões. 14 fazendas foram invadidas por índios. O local está invadido e foi A Justiça determinou a reintegração de posse de várias fazendas invadidas por índios no sul de Mato Grosso do Sul. Ninguém consegue entender. Eles invadiram mais 2 fazendas ao lado, como se não houvesse justiça, como se não houvesse força policial nesse país, de sangue. Os índios realmente ameaçam voltar a invadir a Durante a invasão, os índios queimaram a sede da fazenda. Este é um movimento manipulado, organizado contra a produção brasileira. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Nós só queremos perguntar aos brasileiros, nossos amigos brasileiros, irmãos, quando os homens e as mulheres do campo terão paz para trabalhar? É a única coisa que nós queremos, nada em troca. Não queremos medalhas pelo PIB, não queremos subir no pódio pelo PIB, nós só queremos paz.
A gente vai deixar as imagens rolando aqui enquanto continua a conversa. Bom, vários elementos aí nesse trecho inicial, né, Vansan? Primeiro, queria falar sobre o agronegócio. Tem imagem de colheitadeira e tal. Do fim dos anos 80 para cá, você identificou muita mudança, um aumento na produção, no entorno, e o aumento do desmatamento também? Como é que é isso? Olha, aquela é uma região que era do Paraguai, na verdade, e foi o Brasil incorporou no final da Guerra do Paraguai. A colonização ali é gaúcha. Né? Agora, nos anos 60, começa a segunda leva de colonização gaúcha, que traz a agricultura mecanizada. Né? Década de 60, 70. Né? 70, 80, os canaviais, as usinas. Né? Então, a transformação da região é total, né? Eu acho que dos anos 60 e 70 é o desmatamento final, né, da região, né, com a implantação da agricultura mecanizada, né? E aí é o processo final de deportação dos índios desses lugares que começa nos anos 30, 40, 50, mas 60, 70, como se acaba de desmatar tudo, né, aqueles índios que moravam em fundo de fazenda, né, aí vai passando de mão em mão, né, os grandes latifúndios se formam, e aí o processo de expulsão final dos índios das áreas. Então, hoje em dia, o preço da terra subiu, né, é uma região de terra roxa, né, de terra muito boa, né? Então o drama, essa reparação que os índios estão reclamando, né, foi para alguns bilhões, né? Mas não deixa de ser responsabilidade do Estado. A gente ouve naquela colagem de áudios ali, alguém falando guerra é guerra. Então, é alguém da imprensa que falou isso? Não, isso é um discurso ruralista, né? Os índios terroristas, bagunceiros, a invasão, invasores, né? Isso é um discurso do momento, né? É um discurso que mente e que é repercutido pela grande mídia, pela Globo, pela Bandeirantes, enfim. Bandeirantes são ruralistas, né? Então, esse é o discurso da mídia hegemônica, né? E é justamente nesse momento que eu resolvo fazer o filme, porque o movimento de retomada dos índios aumenta, né? E a guerra é declarada, né? E o discurso na mídia é todo ele para incriminar os índios, né? Então, a minha questão com o filme Martírio é recolocar as coisas no seu devido lugar, né? Por isso que o filme faz uma retrospectiva, entre outras coisas, uma retrospectiva histórica de 100 anos, né? Começa antes da Guerra do Paraguai, meados do século XIX, né? Quando os primeiros viajantes entram nessa região, não é? E são recebidos de braços abertos pelos índios, né? Índios colaborativos, índole pacífica, enfim, só elogios nos relatórios dos viajantes, né? Aí a guerra, o Brasil anexa esse pedaço de terra, o Império arrenda o território Guarani para o cara que era o intendente das tropas imperiais, né? 1 milhão de hectares. Aí entra a República, arrenda 5 milhões de hectares. E os índios dentro, né? Nessa época só se reconhecia índio que oferecia resistência, né? Antes do século XX, né? Índio que oferece resistência, a gente manda o exército. Índio pacífico, a gente manda as missões para catequizar e civilizar, ensinar os caras a trabalhar, enfim, organizar os índios, né? Então é isso. E o Estado não só não reconhece os direitos indígenas, que já estavam todas as constituições, né? E
e na era do Getúlio, então aí se rompe esse arrendamento de 5 milhões de hectares e se abre para a colonização, né? Todos os funcionários da companhia Erva Mate Laranjeira requerem os seus lotes, inclusive a companhia paga dívidas trabalhistas, né, ajudando os trabalhadores a requererem a titulação pelo Estado de Mato Grosso, né? E assim a terra é distribuída, né? E os índios ficam sem nada. Aí entra o SPI em 1910, né? Até 28, dos 3 milhões e meio de hectares que os Guarani ocupavam, né, o SPI demarca 20 mil hectares em 8 minúsculas reservas. Falou, olha, isso aí vai ser... O que é dos índios é isso aí, né? Essas senhoras estavam justamente falando de massacres, de reintegrações de posse, com mortes e tudo, não é? Sim, ela está se referindo já à década de 40, né, começa a aparecer gente que diz que comprou as terras. E o discurso ruralista é que no Mato Grosso do Sul não há grilagem. Mentira. Já em 1928, 27, os relatórios de um funcionário do Marechal Rondon, né, reporta no seu relatório, no relatório oficial, né, vários casos de grilagem. O cara titulou, na época se titulava até 7.200 hectares. Né, 2 lotes de 3.600. Era o máximo que se podia requerer. Não é? E nos pequenos lugares onde tinha as aldeias, né, o cara descobre, o cara já tinha extrapolado em cima da aldeia, que todo mundo dizendo que a aldeia era da fazenda. Não, aí ele vai medir, né, e ele detecta vários casos de grilagem. Então, esse discurso que Mato Grosso do Sul é tudo titulado bonitinho e cheirosinho não é verdade, né? Eu acho que foi super importante eu voltar para uma pesquisa histórica, né? Porque é raríssimo do Brasil a gente ter um processo de expropriação tão bem documentado por documentos oficiais. Então não há o que negar, você entende? O relatório do SPI é um documento oficial, né? O número de radiogramas do Serviço de Proteção aos Índios, o número de incidentes registrados em delegacias, em BOs de delegacias de polícia, enfim, esse processo de 100 anos deixa rastros e registros oficiais ao longo de toda a sua trajetória. E isso é o que fundamenta os direitos dos índios. Você entende? Enquanto o Estado brasileiro não reconhecer a sua responsabilidade, é muito fácil hoje dizer, não, a questão está na justiça. Mas se o Estado brasileiro não assume sua responsabilidade, né, que foi o autor da venda e da titulação das áreas dos índios, isso é uma piada, né? Jogar os índios na boca dos leões, os nossos ruralistas, né, é covardia. Sobre essa aparência de legalidade, é importante o internauta saber também que as terras de fronteira, até 66 quilômetros no mínimo, não são tituláveis, né? Já há uma ilegalidade ali em algum desses municípios, por exemplo, Antônio João, né, que não se costuma falar também, né? Então essa titularidade cheirosinha, como você falou, esse cheiro nem sempre é agradável, né? E a gente continua passando imagens do filme aqui. Vamos entrar um pouco na bancada ruralista, né? Ou nos políticos ruralistas como um todo. O filme fala também do leilão da resistência, que foi um leilão para arrecadar fundos entre os fazendeiros, né? Promovido pela FamaSul, pela principal entidade do agronegócio do Mato Grosso do Sul, arrecadar dinheiro para combater os indígenas, em outras palavras, para formar milícias. E o filme traz isso e traz falas, como a da senadora Cátia Abreu, né, que esteve ministra por um bom tempo aí, durante o governo Dilma Rousseff,
e fala da Cátia Abreu e fala de algumas das principais lideranças ruralistas nacionais, como o senador Ronaldo Caiado, deputados, o Luiz Carlos Reins, deputados do Mato Grosso do Sul. Do Paraná, enfim. Eu acho que o filme é de uma extrema atualidade por isso, quer dizer, está em cena, né, toda a liderança do agronegócio, né, que é a camarilha que está aí no poder. E ali eles estão, quer dizer, tem uma cena antológica, é quando o governo Dilma entrega a questão indígena para os ruralistas, né, que é a moratória das demarcações indígenas, né, e alegando que outros ministérios teriam que opinar nos processos demarcatórios. Agora, se nem o Ministério da Justiça não tem um conhecimento, quer dizer, desse processo histórico que eu estou narrando aqui, a Embrapa vai dar o que palpite sobre uma questão de direito histórico, né? Isso foi uma artimanha para suspender e dar uma satisfação, agradar os ruralistas, né? Não, vamos suspender, né? E depois disso não se demarcou mais nada, né? A partir dos anos 80, quando eu começo a filmar lá, né? Quando começa o despertar dos índios através da liderança dos seus rezeadores, isso é um movimento de inspiração messiânica e religiosa, não é? Na época, os capitães, né, que tem essa tradição militarista entre os índios, né, o serviço de proteção aos índios é criado por um cara do exército, né? A militarização dos postos, né, ela vem e a FUNAI herda isso, né? Isso então dava um título de capitão para os chefes que se coadunavam com essa política assimilacionista do governo brasileiro. E os capitães nessa época eram gatos. Não sei se você sabe o que é gato na Amazônia, é o cara que é o intermediário que contrata mão de obra para as grandes empresas. Então, nessa época, os capitães das aldeias eram pelegos que ganhavam das usinas, principalmente de álcool de São Paulo, né? Se levava 10 mil índios para cortar cana, né, no estado de São Paulo, né, e os ruralistas adoravam o trabalho dos índios porque diziam que índio é bom porque índio trabalha calado, né? Não é índio bom, índio é morto, mas é um índio que trabalha com... E os índios incluíam, tinha até trabalho infantil. Esse movimento surge a partir dos rezadores, né? E eles começam... E eu começo a filmar justamente as grandes rezas, que no fundo era o motor desse movimento político, né? A ordem, a garantia da proteção conquistada com as rezas, que dariam a coragem das pessoas de enfrentar a bala, não é? Era conduzido pelos rezadores. E é isso. Então, 30 anos depois, aí a coisa virou, quer dizer, o número de assassinatos, o número de suicídios é recorde no mundo, morte por inanição, subnutrição infantil, e também guerras internas, né? Porque as pequenas reservas viraram reservas de exércitos de mão de obra, né? Por exemplo, você pegar a reserva de Dourados, tem 1.600, 2.000 hectares, tem 18 mil índios lá dentro, né? E jogaram, os de fora se sentem exilados. Para complicar, o Rondon ainda botou uma etnia que era a etnia tradicionalmente inimiga dos Guarani Kaiowá, que eram os Terena, que começam a exercer um domínio, né? Tinha um cara que foi assassinado depois, né? Que torturava, enfim.
Enfim, a vida de depressão, de desespero e de conflitos internos, né, nessas reservas que viraram uma coisa completamente explosiva, vira insustentável, né, e aí os caras começam, não, então vamos voltar para os nossos lugares, reencontrar a paz, um espaço para viver, né, esse movimento se dá quando a corda arrebentou mesmo, entende? Foi ninguém aguentou mais, quer dizer, os índios ainda, mesmo que deportados, eles sempre voltaram para os seus lugares, né? Para fazer uma reza no local onde os seus mortos estavam enterrados. Enfim, essa ligação nunca deixou de existir, né? E quando eles começam a voltar, aí tudo está cercado, está tudo titulado, tudo é propriedade, né? E aí o negócio, o conflito só cresce, né? Nos anos 80, a FUNAI começa a reconhecer, não, essa área é, de fato, quer dizer, se a gente for consultar os documentos, e aí tudo foi judicializado. Até aquela área, a primeira área que a gente viu ali, da Belinha, tudo bem, eles estão lá garantidos e tal, mas o processo corre até hoje. Esse processo tem 40 anos. Ele não vai se resolver nunca, provavelmente, né? A gente vai falar um pouco agora da atualidade, né? Para isso eu vou colocar um trecho aqui de um vídeo produzido aqui em parceria com a TV Drone, sobre Carapó, sobre a situação de uma aldeia indígena no município de Carapó, que é um dos que tem mais conflitos hoje e onde houve um assassinato em junho de 2016. Eu não venho aqui brigar com meu próprio Patrício, mas eu venho aqui para brigar pelas minhas terras. Se eles vier de novo atirando a gente, eu não vou mais correr. Enquanto minha terra não for demarcada, eu vou continuar levando essa luta. E quando a minha terra for demarcada, aí eu posso descansar. Não estamos lutando só por esse pedaço, né? A gente estamos lutando por a quantia que foi publicada, né? 55.600 hectares. Né? A gente sonha, né? Que um dia realiza essa terra. Né? Como sempre, a justiça finge que não vê a gente. A gente luta, mas até agora, muitas mortes, mas a justiça nada a ver. Seguimos em frente, mas isso não importa para nós. O que importa para nós é a luta. E se eu morrer, falou para mim, você tem que permanecer lá. Falou, você tem que ir, você vai, você me promete que você vai, falou para mim. Não sei, falou para mim. Se eu morrer, você tem que ir. Eu não vou não. Não vou arriscar minha vida, falei para ele. Mas ele falou que ia vir para cá. Então ele pensa que eu vou matar, essa é a liderança, essa que está na frente, eu vou matar para poder acabar. Isso que nunca não vai acabar não. Isso eu falo, e não vai, a gente não vai matar ele para flecha,
na arma de fogo, não vai não. Vamos pelo nosso ritmo, a forma que nós faz, tá? E isso eu deixo, isso eu falo e eu garanto, porque nós temos a avó, a tia, que sabe fazer benzer a coisa. Mas eu continuo firme nessa luta, continuo firme nessa batalha, porque se eu cair, levantarei, se for atingido, levantarei, se eu morrer, um outro guerreiro se levantará. Obrigado. E com todas as ameaças que a gente leva, ser preso, ser ameaçado de assassinato, né? O DOF falou na televisão que para poder vai à minha casa, vai derrubar todos com a bala, vai metralhar minha filha, a minha esposa, falou, mas vai fazer só por conta disso. Se eu morrer junto com minha esposa, junto com minha família, e vai levantar mais outras pessoas ainda. Nem que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mas a gente vamos permanecer. Nem que eu morro agora, mas tem os 1000 que vai se levantar, lutar contra a favor desses 55.600 hectares. Pois é, em Carapó houve um fato raro, que foi a prisão de 5 fazendeiros. Eles foram presos em setembro e libertados agora no início do mês, e o Ministério Público Federal acaba de fazer uma denúncia contra os próprios fazendeiros. Bom, esse é um dos registros entre tantos, né, entre os que você mesmo fez no Martírio, e tem outros por aí rolando, né, Vansan? Enfim, a gente já tem um universo de imagens sobre conflitos Guarani-Kaiowá, Andeva e Terena no Mato Grosso do Sul, né? Como é que você vê esse panorama de registros? Olha, são muitos casos. No Martírio a gente escolheu por uma questão de narrativa, né? Alguns casos, né? Eu acho que novos casos ainda surgirão. E tudo isso, aliás, o processo Terena e o processo Guarani-Kaiowá, toda aquela região é consequência da ação do Rondon, o nosso grande herói, né? No pós-guerra do Paraguai. Né? Inclusive, muita gente que combateu na Guerra do Paraguai, oficiais e tal, ganharam terras no sul do Mato Grosso como recompensa. Então, é importante fazer a genealogia desse processo, né, para entender como é que chegamos aonde chegamos. Né? O caso do Carapó é o seguinte: o Carapó é uma das reservas, pequenas reservas do SPI. Né? Quando teve o grande drama da mortalidade infantil durante o governo Lula, o Lula não só tomou medidas emergenciais, que não sei quantas mil cestas básicas por mês, né, para ver se segurava um negócio, ele formou 5 grandes GTs de trabalho, de estudo de demarcação de terras. No caso de Carapó, os 2.000 hectares, né, virariam 50.000 hectares, juntando outras, uma terra contínua para uma série de aldeias. Esse relatório foi publicado, né, justamente no final, estava aí engavetado há anos, né, no final da gestão Dilma. E aí os índios resolveram, né, o relatório foi publicado, entraram além do limite da pequena reserva e ocuparam as fazendas em volta ali em Carapó. Né? Essa é a história desse episódio aqui. Né? Quem assina hoje o massacre contra indígenas no Mato Grosso do Sul? Todos eles, a FamaSul, o lobby ruralista, a bancada, e isso é claro no filme. A gente vê várias sessões da bancada ruralista, né, que é um circo,
né? Pessoas, políticos que mal falam português, querem falar complicado, né? E é um teatro, né? Que eles conseguem virar vítimas, né? Aliás, o próprio leilão da resistência é tomar para si, né? Quer dizer, a resistência é dos índios, mas eles querem posar de vítima. Fica esse embate de versões, né? E essa farsa, né? Esse teatro que é o Congresso Nacional. Você acha que os cineastas têm feito cumprido um papel que deveria caber aos jornalistas, têm substituído a imprensa? Olha, a imprensa no Brasil não existe mais. Jornalismo investigativo não existe mais. Ele corre por fora hoje em dia, né? Jornalistas livres, os blogs, as redes sociais. Quer dizer, temática indígena, se quiser ser informado, não adianta você ler a mídia mainstream, né? Quer dizer, você tem que ir para essa mídia alternativa, livre, independente, né? Porque o senão é a versão oficial e a versão dos jornalistas, né? E toda essa pressão do lobby ruralista contra os índios é sintetizada nessa PEC 215, uma das PECs que atingem diretamente os direitos indígenas, né, que é trazer para o Congresso Nacional a decisão sobre as terras indígenas, que é, como diz o Ivan Valente lá no Congresso, isso aí é uma excrescência, nem competência o Congresso teria para fazer isso, né? Uma época se passou, inclusive, um abaixo-assinado no Senado, né, para ver se podia refluir essa proposta da PEC 215 do Congresso tomar do Executivo a prerrogativa das demarcações, não só dos índios, né, das terras indígenas, nas reservas ambientais e nas reservas quilombolas. Vários senadores, inclusive, assinaram contra, e o grande argumento para convencer eles foi: olha, se você trouxer para o Congresso Nacional isso, toda semana vai ter milhares de índios aqui em Brasília, né, soprando no teu cangote, te enchendo o saco, né? E olha o problemão que vocês vão arrumar, né? E com base nesse argumento, muitos senadores até estavam concordando que a PEC não devia acontecer. Mas essa é a grande batalha, né? Tem outras batalhas, né? A entrada das mineradoras em áreas indígenas é um assunto que o Congresso Nacional nunca resolveu, né? Quando teve a nova Constituição de 88, o Estatuto Civil dos Índios, que era de relativamente incapaz até 88, né? Os índios ganham cidadania plena, mas até hoje não se votou um novo Estatuto dos Índios. E a grande moeda de negociação fala: não, primeiro temos que votar a entrada das mineradoras em áreas indígenas. Quem é que vai regular isso? Depois a gente vota o Estatuto dos Índios. E até hoje está engavetado aquilo, nem se fala mais nisso aí. Mas nós estamos aí num limbo jurídico, né? Não foi detalhado na Constituição o novo Estatuto Civil dos Índios. Então tem muitas barganhas aí que ficam rolando no Congresso, e as barganhas são o quê? A apropriação dos recursos naturais das reservas indígenas. Esse que é o embate. A madeira, o ouro, os minérios, as hidrelétricas, os grandes projetos nacionais desenvolvimentistas. Esses e outros temas a gente acompanha regularmente aqui no De Olho nos Ruralistas. Além deste programa de WebTV, a gente tem um site com atualização diária, e os povos indígenas estão entre os principais temas, exatamente porque eles constituem um modelo alternativo ao agronegócio, né? O modo de ser indígena
ele é completamente diferente desse modelo dominante de apropriação dos recursos naturais.